Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você e com todos aí na sua casa. Hoje eu estou sozinha, o Silas está na igreja fazendo algumas coisas, mas eu queria trazer para você uma palavra que eu já avisei já durante o dia, desde ontem, que é vendo no sobrenatural. Eu estava pensando sobre essa questão daquilo que a gente vê, daquilo que a gente não vê, e muitas vezes o que veio no meu coração foi exatamente essa questão, esse vírus que nós não vemos, que nós não conseguimos ver para onde ele vai, não existe um sinal de que ele está ali. E todo esse fato nos leva a uma seguinte questão: como nos prevenir? Como cuidar para que isso não venha a atingir a minha vida? E o que isso gera e traz dentro do nosso coração? É engraçado muitas vezes a gente olhar e dizer assim: e agora? Será que eu peguei essa doença? Será que eu não peguei essa doença? Será que eu estou protegido? E a palavra de Deus, ela fala exatamente sobre aquilo que a gente não vê, mas quando ela se refere a isso, ela se refere exatamente ao Senhor. Ao Senhor que está aí, que traz todo o consolo, que traz toda a segurança para o nosso coração. E muitas vezes a gente não tem nem a percepção de que isso é real. Eu estava essa semana lendo a Bíblia e teve uma passagem que me chamou muita atenção e que eu gosto muito, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o 22. É uma história muito conhecida que fala sobre Eliseu, de quando o povo de Israel estava em guerra com a Síria, e de repente o rei da Síria tentava fazer algumas emboscadas e não conseguia, porque o rei de Israel sabia exatamente o que ia acontecer. O rei da Síria achou que aquilo seria algo de que ele estava com algum espião dentro do seu, da sua comitiva, mas o que ele veio a descobrir é que não, que quem estava sabendo o que ia acontecer era Eliseu, que era um profeta, que ia até o rei e contava ao rei exatamente as intenções do rei da Síria. Esse rei da Síria se irou tanto que ele decidiu mandar os seus soldados a sitiar a cidade para pegar Eliseu. No momento em que eles fazem isso, eles vão à noite, na manhã seguinte, de manhã, o servo de Eliseu olha para fora e diz: meu Deus, estamos cercados, o que vai acontecer? Talvez nesse momento você esteja olhando para toda essa situação e fazendo exatamente como esse servo fez. Meu Deus, o que vai acontecer? Estamos cercados. Estamos cercados pela possibilidade da morte, estamos cercados pela possibilidade da enfermidade, estamos cercados por tantos desgostos, em termos de brigas, de discussões dentro de casa, ou de repente por conta de filhos que não estão conseguindo até ouvir aquilo que você está pedindo, cercados pelas notícias que estão surgindo. E de repente, voltando à história de Eliseu, Eliseu olha para esse servo apavorado, diz para ele simplesmente não temas. Não tema, porque aquilo que está do nosso lado é muito maior do que a gente está vendo agora. Aquilo que nós não estamos, que você não está vendo, é muito maior e muito mais poderoso do que isso que você está vendo à sua volta. Aí Eliseu toma uma atitude muito legal e ora. Ele ora e pede para que o Senhor abra os olhos desse servo. Quando os olhos dos servos é abertos, ele vê então, ao redor de todo aquele exércitos de anjos, com carruagens de fogo, super cinematográfico no nosso ponto, pelo menos no meu ponto de vista. E o servo então entende o que Daniel estava falando, Eliseu estava falando. A segunda atitude de Eliseu foi então pedir para que os soldados fossem cegados. Eles passaram, o Senhor atendeu, eles passaram a não enxergar. Eliseu foi até eles, levou eles até o rei de Israel. Lá perante o rei de Israel, ele pede para que o Senhor abra os olhos novamente desses soldados para que eles possam ver.
Quando eu li essa passagem, ela me veio muito no coração, porque muitas vezes nós não percebemos 3 coisas fantásticas, que é a presença, a proteção e a providência do Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós nos limitamos a estar olhando para aquilo que os nossos olhos físicos têm condições de ver. E isso gera, obrigada, Marique, isso gera algo difícil. Porque quando você se limita aos teus olhos, você limita também a sua fé. E nós não fomos feitos pelo Senhor para ter a nossa fé limitada. Muito pelo contrário, quando a palavra de Deus diz para nós, olha, se você com fé olhar para aquele monte e pedir para que ele saia, ele sairá, isso gera dentro de nós um poder criativo em termos de oração muito grande. E nós precisamos nos apegar disso, principalmente no que nós estamos vivendo hoje, aonde as notícias que nós ouvimos é de que não vai melhorar tão cedo e que, muito pelo contrário, ainda tende a piorar. Então vamos olhar primeiro para a presença do Senhor. O Senhor, Ele é presente na minha vida e na sua vida. Como que eu posso perceber essa presença? Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer em termos de atitudes reais e verdadeiras é pedir ao Senhor, é orar e dizer, Senhor, faz como o Senhor fez com aquele servo, abra os meus olhos para que eu possa ver realmente no sobrenatural. Outra situação que melhora é a nossa adoração. Se junte com a sua família, adore o Senhor. Nós temos os cultos nos domingos em que o pessoal do louvor está se reunindo e está tocando e estão louvando. Aproveite esse momento para você realmente louvar na sua casa. Eu ainda comentei com alguém da minha igreja que nesse domingo passado eu estava sozinha e eu estava louvando e de repente eu estava cantando e eu estava dançando para o Senhor, porque na sua casa você tem total liberdade. Liberdade de se expressar, liberdade de exaltar o Senhor da maneira como você quer, sem olhares estranhos para te julgarem. Então aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade de adorar o Senhor, não somente no domingo, mas em todos os dias. De você ter um momento em que você consegue simplesmente parar um instantinho e dizer, Senhor, louvado seja teu nome, porque eu ainda estou aqui. Eu tenho ar para respirar nos meus pulmões, eu consigo enxergar as tuas maravilhas, eu consigo ter a minha família próxima a mim e experienciar esse momento de proximidade, de alegria, de paz. Quando eu falo em paz, eu falo também em Jesus, porque Jesus é a nossa paz. Se você acha que na sua casa está faltando paz, peça paz ao Senhor, peça tranquilidade, peça paz de espírito, domínio próprio, que são os frutos do Espírito Santo, que eu acho que nesse momento, mais do que nunca, precisam se manifestar na minha vida e na sua vida. Se você for ver, nós estamos numa campanha de ler todos os evangelhos, né? E lá, num versículo no Novo Testamento, em Colossenses, diz assim, ó, Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Nós precisamos buscar em Cristo esse Deus, o Deus que é próximo, o Deus que é irmão, o Deus que é companheiro, o Deus que nos acolhe, o Deus que vem e traz a nós a sua presença. Busque o Senhor. Muitas vezes também talvez a gente possa até dizer que a nossa percepção ela fica meio embaçada por tanto barulho, tantas coisas que estão sendo direcionadas à nossa vida. Mas hoje, se nós formos falar em termos de imagem, de visão, nós precisamos olhar com a visão da fé. Como eu falei já no princípio, quanto mais nós utilizarmos a nossa fé como imagem, como lente que estabelece a nossa visão, nós teremos um cumprimento desse tempo de quarentena de uma maneira mais saudável e muito mais feliz. Porque, entenda, o medo
ele é o oposto da fé. Se você permite que esse medo, essa ansiedade, essa ira pela sua incapacidade até de mudar a situação, se você permite isso, que isso se aloje dentro de você, a fé ela não tem como surgir dentro do teu coração. E ela vai gerar, a falta dela vai gerar cada vez mais emoções e sentimentos desagradáveis. Né? É aquela situação quando a gente diz, uma pessoa amarga consegue azedar a casa inteira. É verdade. Né? Como é diferente, de repente, uma pessoa que tem palavras, né, de alegria, de tranquilidade, de vitória, de certeza. Queridos, nós precisamos ter a certeza de que Deus é presente na nossa vida e é Ele quem coordena todas as coisas. Quando eu falei na questão da proteção, né, que Deus ele é presente, mas Ele também é a nossa proteção, na Bíblia a gente vê, principalmente em Salmos, muitos lugares em que diz que o Senhor é a nossa torre forte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso abrigo. E se nós pensarmos um pouquinho sobre a questão dessa torre, quando nós estamos em situação de guerra, naquela época, o que ocorria é que o povo se direcionava à torre, entrava lá dentro, se abrigava lá. O inimigo não necessariamente ia embora ou desistia, às vezes ele até ficava ali, meio que ao redor, mas com o povo dentro da fortaleza, eles tinham condições de criar novas estratégias, de ver o inimigo talvez por um ângulo diferenciado, porque eles podiam na realidade subir até lá em cima da fortaleza, olhar e ver como que o inimigo estava lá posicionado no território. Né? Eles poderiam conseguir permanecer ali por muito tempo, dependendo das questões de alimento que eles tinham ali dentro. Então você veja que se nós olhamos dentro dos Salmos essa comparação de que o Senhor é o nosso abrigo, é a nossa força, é a nossa fortaleza, eu digo para você hoje, você tem estado na presença do Senhor? Você tem se abrigado na presença dele e permitido que ele seja essa torre forte sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa circunstância que nós estamos vivendo? Porque muitas vezes nós precisamos ter essa situação estabelecida no nosso coração e na nossa mente. Porque não é uma questão só de falar e dizer, eu creio. Não, você precisa crer com a sua boca, crer com a sua mente e com o seu coração. Não é simplesmente uma fala. Talvez a sua crença, ela comece pela fala, mas ela vai muito além disso. Então nós precisamos começar a conhecer mais esse Senhor. Talvez, se você começar a ler mais a palavra do Senhor, você vai ver tantos outros lugares em que existem exemplos e mais exemplos de situações até muito mais piores do que essa que nós estamos vivendo, em que o Senhor trouxe a sua proteção, em que o Senhor se mostrou evidente em termos de proteção para o seu povo. E querendo ou não, nós somos o povo do Senhor. E é Ele que vem sobre nós a trazer essa proteção. Deus é o nosso abrigo, Deus é a nossa torre forte, Deus é o nosso protetor. Tenha certeza disso. Deus pode prevenir qualquer mal, qualquer desastre, mas nós devemos lembrar que nós vivemos num mundo em que esse mundo está no maligno. Então, muitas vezes, a forma de Deus trabalhar não é das maneiras como nós entendemos, ou talvez não é da maneira como nós temos expectativas de. Mas a proteção dele sempre se estabelece. E se estabelece na forma da paz, na forma da força, no meio do desespero. O Senhor sempre está ao nosso lado, dando a mão. Sempre está ao nosso lado, colocando uma mão às vezes no nosso ombro e dizendo, aguenta, calma, nós vamos chegar lá.
Não deixe o Senhor passar despercebido. Abra o seu olho, peça para o Senhor abrir seu olho para que você tenha essa percepção, não só da presença dEle, mas também da proteção. Se nós formos falar da questão, por exemplo, eu falei presença, lembra? Proteção, providência. Eu fui buscar na Bíblia alguns exemplos de providência para nós e me chamou muito a atenção 3 situações muito legais. Vamos lá para a história, né? Em Gênesis 7, onde você vai ler a história de Noé. Noé construiu a arca. Você, eu acredito que deve conhecer essa história. Ele construiu a arca, a família dele, todos os casais dos animais entraram lá dentro, a água veio, inundou tudo. Noé ficou 150 dias dentro dessa arca. Eu acho que é um grande exemplo de quarentena. Mas, ao final, quando terminou a quarentena, ele entrou para um novo momento, uma nova época, uma nova história que o Senhor havia separado para ele. Depois teve a situação do Egito, que nós já até falamos aqui, e tantos pastores têm falado da questão do anjo da morte, que o anjo, e nós estamos na semana da Páscoa, né? Domingo vai ser a Páscoa. E nesse momento em que o anjo da morte passa, poupando por conta do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a vida daqueles que estavam dentro da casa. E aquele povo não podia sair. Se eles saíssem de dentro daquela casa, a hora que o anjo passasse, eles poderiam ser atingidos. Então eles precisavam estar em casa. Eles precisavam fazer aquilo que o Senhor havia ordenado para eles. Mas, no entanto, depois que o anjo passou, eles foram libertos. Eles saíram do Egito e foram em direção da terra prometida. Quantas bênçãos, de repente, o Senhor não tem reservado para nós mais à frente? Um outro exemplo é Raabe. Raabe, a história do Egito está lá em Êxodo 12, e o da Raabe está em Josué 2. Raabe, uma mulher prostituta que estava na casa dela, ela deu abrigo para alguns espias e por conta dessa atitude dela, ela foi poupada. Eles falaram para ela, olha, fica você e sua família dentro da sua casa, deixa o cordão, né, a fita vermelha na sua janela e nós iremos poupar a sua casa e todos aqueles que estiverem dentro da sua casa. Se alguém estiver do lado de fora, nós não pouparemos, mas se estiver dentro da casa, nós vamos poupar. E quem que foi Raabe depois disso? Por conta de uma atitude que ela teve, ela, ao final, entrou para dentro da genealogia de Davi e, consequentemente, de Jesus. Se veja que pérola que ela não ganhou por conta dessa situação. Então, você veja que a providência do Senhor, muitas vezes, ela não está de acordo com as nossas expectativas, nem da nossa maneira de ser e de pensar. Né? Deus fala mesmo que os pensamentos dele não são iguais aos nossos pensamentos, mas os pensamentos que ele tem em relação a mim e a você são pensamentos de muita paz, de muitas coisas boas. Então vamos nos apegar nessa verdade, vamos olhar e realmente crer que o Senhor, ele tem, né, coisas boas para nós, para depois dessa temporada. Esse período que nós estamos vivendo não vai durar a vida inteira, vai ser temporário, vai ser por um pequeno período de tempo. Basta que nós saibamos esperar, aguardar, perseverar na palavra do Senhor. Não permita que o inimigo venha, que os pensamentos venham a roubar a paz do seu coração. É exatamente nesse momento em que você sente a ansiedade, sente a falta até de ânimo, né? de alegria, de seguir à frente. É nesse momento que é bom você, de repente, põe uma música para você ouvir, um louvor para você ouvir na sua casa. O louvor
ele espanta as nossas tristezas muitas vezes, porque quando o louvor entra no nosso coração, ele gera dentro de nós a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Gosto demais dessa música, porque ela expressa exatamente isso. Não é uma alegria que venha por conta das circunstâncias. A nossa alegria não pode depender das circunstâncias. A nossa alegria, ela vem da mão do Senhor para dentro de nós. Então, busque essa alegria. Não permita que essas coisas venham a te separar do Senhor, venham a te separar até em termos de ânimo, de ler a palavra dEle. Porque é na palavra dEle que a tua fé vai ser fortalecida. É no momento em que você abre a Bíblia, que você busca ler a palavra do Senhor, que você encontra as palavras que geram dentro de você força e sabedoria para enfrentar essa situação. Eu gostaria de orar por você. E nesse momento, eu gostaria que você fechasse o seu olho e repetisse juntamente comigo essa oração, que você estivesse orando junto comigo em concordância. Porque a palavra de Deus diz que o ouvido dele não está fechado para aquilo que sai da nossa boca. E ele está prestando atenção naquilo que sai da sua boca. Naquele momento em que você para até todas as coisas e diz, Senhor, olha eu aqui. Eu estou aqui para clamar a Ti nesse momento. Então vamos clamar. Fecha o seu olho. Entra na presença do Senhor e repete comigo. Senhor, enquanto luto para me adaptar nessa nova realidade, com suas consequências, eu peço que o Senhor me ajude a ver o invisível. Que o Senhor me ajude a conhecer a Tua presença. Abra os meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Ajuda-me a reconhecer a Sua presença na minha vida, na minha família, no meu dia a dia, na minha igreja, em nosso país. Permita, Senhor, que os meus olhos estejam conectados com a minha percepção e que a minha consciência seja a tal ponto que eu venha buscar, Senhor, a Tua proteção. Porque nesse momento, Deus, eu busco o abrigo na Tua presença. Tu és a minha torre forte. Tu és, Senhor, o meu abrigo. E eu preciso de Ti nesse momento. Ajuda-me a ver a Tua providência a cada dia, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a confiar que os Teus planos vão ser estabelecidos não só na minha vida, como na minha empresa, como no meu emprego, como na minha casa. Senhor, derrama, Pai, a Tua proteção sobre mim. Derrama, Senhor, a Tua providência, que não haja falta na minha casa, que haja, sim, Senhor, a Tua abundância, que quando eu olhar para dentro da minha casa, eu consiga perceber, Senhor, a Tua abundância chegando a cada dia. Senhor, proteja, Pai, aqueles que estão mais vulneráveis. Proteja, Senhor, aqueles que estão trabalhando, Senhor, nos lugares mais perigosos, aonde existe algum tipo de risco, Senhor. Proteja cada um deles, Pai. Gera, Senhor, a Tua paz nos corações. Gera, Senhor, a Tua paz no meu coração, o Teu amor no meu coração, para que eu possa olhar a todos e amar a cada um e respeitar a cada um, Senhor. Que não haja, Pai, nenhum momento uma atitude minha de falta de compreensão em relação, Senhor, aos meus amados, em relação aos meus vizinhos, em relação às situações que estão se estabelecendo. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que a Tua vontade se estabeleça, que o Teu amor se estabeleça, que a Tua paz se estabeleça na minha casa, na minha família, nos meus conhecidos, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Senhor, que em nome de Jesus,
todos nós sejamos auxiliados pelo Teu Espírito Santo a caminhar até o final da jornada, até o final dessa quarentena e chegar lá e dizer: até aqui a boa e poderosa mão do Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me trouxe e me abençoou. Senhor, eu entrego, Pai, nas Tuas mãos a vida de todos os meus irmãos e peço que o Senhor esteja nessa noite trazendo o Seu alento, o Seu consolo, a Sua força, Senhor, o Seu amor e a Sua alegria sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe.